Pessoal, bom, até agora, então a gente abordou os aspectos gerais dos processos de endocitose e detalhou os aspectos específicos de cada tipo de endocitose, né? Então falamos de fagocitose e dos tipos específicos de pinocitose. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que acontece depois que o material é endocitado, então sobre a digestão celular. Esse esquema que vocês estão vendo aqui resume os tipos de endocitose sobre os quais a gente conversou. Então, a fagocitose, formando o fagossomo e os filamentos de actina atuando para formar as projeções, que vão formar os pseudópodos. E aí, os tipos de pinocitose. Aqui está representada, então, uma pinocitose de fase fluida e aqui, ao lado, formando uma fossa revestida com clatrina. E aqui, desse lado esquerdo, a mediada por caveolas. E por fim, aqui do lado direito em cima, a macropinocitose, formando essa onda, né, que é uma projeção de membrana, e também depende bastante dos filamentos de actina. Dentro das células, os fagossomos se fundem com os lisossomos. E o material digerido é degradado, como a gente já tinha conversado aqui, né? Então, aqui acontece a fusão e o material é degradado. Como eu também tinha falado, muitas macromoléculas podem ser reutilizadas pela célula. Aqui no centro, a gente vê um destino possível do material endocitado por pinocitose. Então, aqui, ó, tá? Começando aqui, do lado esquerdo, a pinocitose, que envolve a formação de endossomos iniciais, endossomos tardios, tá? Aqui em azulzinho, e finalmente a fusão com os lisossomos aqui ao final. Os materiais que não podem ser digeridos, tanto aqueles resultantes de pinocitose quanto da fagocitose, permanecem nos lisossomos e vão formar os corpos residuais, representados ali do lado direito da figura, que podem ser então ou são exocitados pela célula. Mas aqui, mais embaixo, tem um esquema de um fenômeno muito importante sobre o qual nós não conversamos, que é a autofagia. Vejam que nesse caso, o material a ser digerido não vem de fora da célula, mas sim é uma organela ou uma estrutura interna. Aqui no exemplo, uma mitocôndria. Outra diferença desse processo é que a membrana que envolve essa organela, ela é uma dupla membrana, pois se origina de partes do retículo endoplasmático que se destacam para formar o autofagossomo, tá? Então, aqui, autofagossomo. Então, essa estrutura aqui já é chamada de autofagossomo. Esse pesquisador, que recebeu o Nobel de Fisiologia e Medicina de 2016 por suas descobertas sobre o mecanismo de autofagia, que hoje se sabe que vai muito além de um mecanismo de sobrevivência de uma célula privada de nutrientes. Existem linhas de pesquisa que, inclusive, estudam a relação da autofagia com o fenótipo de malignidade de algumas células tumorais. Nesse momento, eu vou explicar casos específicos de endocitose, o do LDL antes e depois o da transferrina. Muito do colesterol que as células usam para sintetizar suas membranas é captado pela alimentação. Mas como o colesterol é uma molécula muito hidrofóbica, ele não pode ser transportado sozinho no sangue, pois como vocês sabem, o plasma do sangue é um ambiente aquoso. Então, ele é transportado por partículas lipoproteicas, ou seja, que tem, como mostrado nessa imagem aqui do lado direito, uma porção lipídica, que está toda em vermelhinha, tá? Toda em vermelhinho, e uma parte proteica, que está toda representada em verde. A maior parte do colesterol é transportada pela lipoproteína chamada LDL. E é transportado na forma de colesterílesteres. Quando a célula necessita de colesterol para a formação de membranas, a célula então produz receptores para o LDL
Então, aqui, receptores para o LDL na sua membrana e os insere na membrana plasmática. O processo de endocitose do LDL é mediado por vesículas revestidas com clatrina. Após a saída do revestimento, a vesícula vai acabar se fundindo com os lisossomos e as enzimas que estão lá dentro transformam o colesterol éster, que estava dentro do LDL, em colesterol livre. E esse colesterol livre, então, está pronto para ser utilizado para a síntese de membrana. Essa ilustração mostra uma molécula de LDL ligado em um receptor de LDL. Vejam como esse receptor atravessa a bicamada lipídica. O colesterol circula na corrente sanguínea e depois entra nas células por um processo chamado endocitose mediada por receptor. Em vez de circular livremente, as moléculas de colesterol são embaladas dentro de partículas de lipoproteínas de baixa densidade, ou LDLs. Uma camada de proteínas e fosfolipídios envolve as moléculas de colesterol. A porção de proteínas é reconhecida pelos receptores de LDL na superfície nas células. Uma molécula adaptadora, chamada adaptina, se liga à cauda do receptor de LDL que se projeta no citosol. A adaptina recruta moléculas de clatrina que começam a revestir a membrana. A montagem do revestimento de clatrina faz com que a membrana se dobre e invagine, formando uma vesícula que brota dentro da célula, levando consigo receptores de LDL e as partículas de LDL a elas ligadas. Uma vez dentro da célula, a vesícula é desrevestida e se funde com o endossoma, o compartimento intracelular que primeiro recebe todo o material endocitado. O endossomo possui um pH interno baixo, o que faz com que os receptores LDL liberem sua carga. Os receptores de LDL são reciclados para a membrana plasmática das vesículas que brotam do endossomo. Cada receptor de LDL faz uma viagem de ida e volta da membrana plasmática para o endossomo e volta a cada 10 minutos. Enquanto isso, as partículas de LDL precisam ser desmontadas. O conteúdo endossômico é entregue a um lisossomo que contém enzimas hidrolíticas que podem digerir as partículas. O colesterol livre é liberado juntamente com aminoácidos e pequenos peptídeos gerados pela digestão das proteínas do LDL. O colesterol é então liberado no citosol para ser usado na síntese de novas membranas. Existe uma doença genética chamada dislipidemia familiar, na qual os pacientes têm altos níveis séricos de colesterol. Em muitos desses pacientes, os receptores de LDL são defeituosos ou até mesmo ausentes. Muitas vezes, o defeito está no domínio intracelular do receptor de LDL, ou seja, o LDL até consegue ligar no receptor, mas o receptor, por sua vez, não consegue se ligar nas proteínas adaptadoras. Então, tem uma mutação no domínio intracelular. Consequentemente, a endocitose do LDL não vai acontecer. Aí o LDL permanece em altas concentrações aqui no sangue, que é essa parte cinza extracelular, e isso acaba predispondo esses pacientes à aterosclerose prematura e, além disso, aumenta muito o risco de doença coronariana cardíaca. O tratamento, normalmente, é feito com fármacos que diminuem os níveis de colesterol na corrente sanguínea. Bom, mas quando tudo acontece normalmente, a vesícula contendo o LDL, que ainda está ligado ao seu receptor, se funde com uma estrutura chamada endossomo inicial. E a informação central aqui é que o pH do endossomo inicial gira em torno de 6, o que é mais baixo, ou seja, é mais ácido do que o pH da vesícula endocítica aqui em cima. Por causa desse pH mais baixo, a conformação do receptor do LDL muda e ele se desliga do LDL. Então, o LDL fica solto aqui no lúmen do endossomo inicial. E o receptor, sozinho, continua ligado ali na membrana do endossomo inicial. Nesse momento, acontece o seguinte: enquanto o LDL vai seguir a rota de degradação lá para baixo, o receptor de LDL vai ser reciclado,
Ou seja, uma parte da membrana desse endossomo inicial vai brotar, formando uma vesícula, e essa parte da membrana estará com o receptor de LDL. Essa vesícula vai então ser direcionada de volta para a membrana plasmática e o receptor de LDL volta a estar localizado na membrana plasmática, pronto para ligar outro LDL que está circulando por ali. Já o LDL seguiu para o endossomo tardio, tá? Aí, nesse caso, uma vesícula com LDL pode ter brotado do endossomo inicial e se fundido com o endossomo tardio, ou também o endossomo inicial pode ter se fundido com o endossomo tardio. Essas duas situações podem acontecer. Quando o endossomo tardio se funde com o lisossomo ou com uma vesícula cheia de enzimas vinda do complexo de Golgi, o LDL será degradado pelas lipases e proteases lisossomais, liberando o colesterol para uso da célula. Bom, então, como mostrado aqui nesses dois esquemas, muitas moléculas são retiradas dos endossomos iniciais antes do conteúdo ir para os endossomos tardios. Essas moléculas são retiradas dos endossomos iniciais e vão para os endossomos de reciclagem, que é o que está mostrado aqui. Então, o material endocitado vai para o endossomo inicial e muita coisa é reciclada, como os receptores de LDL. Então, somente as moléculas que não são retiradas dos endossomos iniciais é que vão para os endossomos tardios e aí posteriormente para os lisossomos. Embora alguma digestão possa se iniciar no endossomo inicial, muitas das hidrolases são sintetizadas como proenzimas e precisam de ativação. O pH dos endossomos iniciais não é ácido o suficiente para ativar essas proenzimas, de forma que várias moléculas podem ser recuperadas para a membrana plasmática. Essas hidrolases são ativadas quando o endossomo tardio se torna um endolisossomo. O que é um endolisossomo? É essa organela resultante da fusão do endossomo tardio com outras vesículas que vêm do Golgi e que contêm enzimas ativas. Nessa eletromicrografia, vejam que a morfologia de um endossomo inicial é, na verdade, bastante amorfa. Isso porque é uma estrutura que está o tempo todo se fundindo com outras vesículas e, principalmente, tem vesículas brotando o tempo todo. Aí acaba ficando nesse formato. Então, resumindo, o material endocitado tem 3 destinos possíveis. Esse material pode ser reciclado, então chega no endossomo inicial e pode ser reciclado, pode permanecer na vesícula e ir para outro domínio da célula, aqui, nesse processo chamado transcitose, e pode seguir para a fusão com lisossomos, onde será degradado. Com esse esquema eu queria abordar, na verdade, a transcitose, explicando o exemplo da obtenção de anticorpos via leite materno em recém-nascidos. Então vejam aqui embaixo, eu tenho o lúmen do intestino do bebê e o anticorpo que veio do leite da mãe está em verde. Esse anticorpo é endocitado no domínio apical da célula epitelial do intestino e vai para o endossomo inicial. Esse endossomo inicial não acontece digestão nenhuma, não acontece degradação nenhuma. Do endossomo inicial, ele sai por uma vesícula que brota e é direcionada para um endossomo de reciclagem e não para a rota de degradação. Desse endossomo inicial brota uma vesícula com o anticorpo ainda ligado no seu receptor e essa vesícula é finalmente direcionada para o domínio basal dessa célula intestinal. Ali o anticorpo será liberado no tecido conjuntivo e captado por um capilar sanguíneo que está passeando por ali para chegar na circulação do bebezinho. O caso da endocitose da transferrina é um pouco diferente da endocitose do LDL.
A transferrina é uma proteína que carrega ferro na corrente sanguínea. Ela se liga nos receptores de transferrina, então aqui TFR, receptores de transferrina. Esses receptores carregam a transferrina ligada com os átomos de ferro para os endossomos iniciais. Então, eu tenho a endocitose via vesícula revestida por clatrina e todo esse complexo receptor de transferrina, transferrina e ferro é levado para o endossomo inicial. O pH do endossomo inicial faz a transferrina liberar os átomos de ferro, mas a transferrina permanece ligada no seu receptor. O complexo receptor-transferrina é recuperado para a membrana plasmática por meio de endossomos de reciclagem. Quando a transferrina volta ao pH neutro do meio extracelular, ela se dissocia do seu receptor. Quando ela está livre, lá na circulação, a transferrina pode captar mais átomos de ferro e pode iniciar o ciclo novamente. Agora, então, eu vou falar de um terceiro caso de endocitose, o caso dos receptores de opioide. Então, agora, vamos observar essa imagem que foi feita em microscópio de fluorescência. Vamos observar essa imagem com atenção. É uma célula, tá? O contorno dela está mostrado com essa linha pontilhada. Nessa imagem, os receptores de transferrina estão marcados em vermelho, os receptores de opioide estão marcados em verde. Lembrem-se que em um microscópio de fluorescência, a cor amarela aparece quando as marcações vermelha e verde se sobrepõem, ou seja, quando essas moléculas marcadas aqui estão tão próximas umas das outras que elas acabam colocalizando e aí fica amarelo. Bom, a gente acabou de ver que os receptores de transferrina são reciclados após a endocitose da transferrina. E realmente, os endossomos de reciclagem estão marcados em vermelho, tá? Ou seja, os receptores de transferrina estão nos endossomos de reciclagem. Os endossomos iniciais estão marcados em amarelo, o que significa que ali dentro dos endossomos iniciais estão tanto os receptores de transferrina quanto os de opioides. Isso é esperado, porque tudo que é pinocitado, independente do seu destino dentro da célula, sempre vai antes para um endossomo inicial. Mas, se a gente observar os endossomos tardios, onde a ação de enzimas já está acontecendo, vemos uma marcação verde, que é a marcação dos receptores de opioides. Então, agora você me responde: os receptores de opioide são reciclados ou vão para a rota de degradação, ou seja, endossomo tardio e endolisossomo? A resposta é sim, eles vão para a rota de degradação. Então, o receptor dos opioides não é recuperado para a membrana, ele segue a via endocítica sendo encaminhado para os lisossomos, onde será degradado. Isso acontece ao contrário dos receptores de transferrina e de LDL, que são reciclados. Isso é chamado regulação negativa de receptores. Acontece então com os receptores de opioide e com os receptores de EGF. Bom, como é exatamente essa rota de degradação? Como eu falei há pouco, tudo que é endocitado vai para o endossomo inicial. O endossomo inicial tem o pH um pouco mais ácido que o meio extracelular, mas não o suficiente para ativar as proenzimas. Então, é um ambiente onde praticamente não ocorre degradação do material endocitado. E é a partir dele que muitas moléculas podem ser recicladas novamente para a membrana plasmática. Na transição entre endossomo inicial e endossomo tardio, forma-se uma estrutura chamada corpo multivesicular. Eles carregam receptores que irão para a degradação,
como os receptores lá de opioide que eu tinha falado para vocês. Ocorre invaginação da membrana do endossomo para a formação de vesículas internas no corpo multivesicular. Dessa maneira, as proteínas que estão contidas nessas vesículas aqui internas do corpo multivesicular, que antes faziam parte da membrana aqui do endossomo inicial, vão ficar completamente acessíveis às enzimas lisossomais para degradação. Aqui ao lado a gente tem uma eletromicrografia mostrando um corpo multivesicular com múltiplas enzimas, múltiplas vesículas, no seu interior. Aí o endossomo tardio já tem o pH mais ácido do que o endossomo inicial. E nele já estão presentes enzimas ativas, tá? O endossomo tardio, quando se funde com um lisossomo ou com pequenas vesículas cheias de enzima provindas do Golgi, torna-se um endolisossomo, que é uma estrutura onde a degradação de material endocitado acontece de forma intensa. Esse esquema mostra as enzimas que podem estar presentes nos lisossomos. E mostra também que eles têm um pH extremamente ácido para um ambiente fisiológico. Então, aí pH em torno de 5. Esse pH é mantido por bombas do tipo V, que estão esquematizadas aqui embaixo. Nessas imagens aqui do lado, a fosfatase ácida, que é uma enzima marcadora de lisossomos, aparece bem eletrondensa. Os lisossomos são organelas com morfologia diversa, como vocês podem ver aqui, né? Então, aqui um lisossomo, aqui outro, aqui outro. Então, tem morfologia bem diferente, tamanhos bem diferentes. E isso reflete, essa variação na morfologia, reflete, na verdade, a variação na quantidade e na natureza do material que eles estão digerindo. Essas setinhas cor-de-rosa aqui apontam para duas vesículas pequenas que provavelmente estão carregando enzimas recém-sintetizadas do Golgi e estão caminhando aí para se fundirem com esse lisossomo. Esse é o modelo de maturação dos lisossomos apresentado pelo Alberts. Nesse modelo, os endossomos tardios se fundem com lisossomos pré-existentes para formar endolisossomos. Os endossomos tardios também podem se fundir com endolisossomos pré-existentes, formando outros endolisossomos. E aí, por fim, esses endolisossomos amadurecem para lisossomos à medida que a digestão vai se completando aqui dentro, com auxílio das hidrolases lisossomais. Numa definição dada pelo Alberts, os lisossomos são uma coleção de organelas distintas, cuja característica em comum é um alto conteúdo de enzimas hidrolíticas. O que quer dizer isso? Elas são organelas com morfologias muito variáveis, mas o que une a característica em comum dessas organelas é que todas elas têm um alto conteúdo de enzimas hidrolíticas. Então é isso, aqui a gente fecha todo esse assunto de processos de endocitose e vimos também tudo o que acontece dentro da célula após a endocitose, então a digestão celular. Eu agradeço muito a atenção de vocês e desejo ótimos estudos.